obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres peregrinos que seguram todas as coisas com mão leve, para deixar ir a qualquer momento. Não se prendem a casas, carros, cavalos, só querem obedecer o Senhor e buscam a pátria celestial. O Senhor busca nesse tempo homens e mulheres dispostos a deixarem tudo, a cumprirem o ID sem olhar para trás. Um dos sinais do final dos tempos são homens e mulheres que não acreditam na sã doutrina, porque eles buscam para si mestres que querem dizer o que eles querem ouvir. Misericórdia, que o Senhor encontre em nós pessoas que amam a sã doutrina, porque Cristo veio em carne. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Que nós sejamos peregrinos, atribulados, perseguidos. Que isso seja motivo de alegria para nós. Fazer a vontade de Cristo e não a dos homens. Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos fazer a sua vontade, armar e desarmar as nossas tendas, onde o Senhor mandar, Jesus. Nós estamos dispostos a abandonar tudo, Jesus. Não queremos amores iguais, não queremos bens, não queremos nada que nos tire os olhos de Ti. Essa é a geração que Te ama, Jesus. Nós queremos cumprir a grande comissão, ir por aí, para as nações, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós Te amamos, Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar então aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu quero chamar aqui então para ministrar o pastor Christian, que vai ministrar sobre dízimos e ofertas. Amém? Quem que é o irmão que está por aí? Deixa eu ver. Pastor Victor, então. Amém. Para orar sobre a vida do pastor Christian. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Esse vaso de honra. Senhor Deus e Pai, queremos, Pai, engrandecer o Teu nome, Pai. Pois muito tens feito aqui, Senhor. Quero colocar, Pai, diante de Ti a vida do pastor Christian, Pai. Que ele venha ser um canal de bênção aqui, Pai. Que ele venha ser usado grandemente, Pai. Que nada venha dele, mas sim do Teu Espírito, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada a Jesus, amém. Eu não me lembro, eu sinceramente não lembro quando é que foi que eu recebi palmas, né, no encontro com Deus. Embora que as palmas são todas para Jesus, né? Nós devolvemos todas elas para Jesus, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Mas quando alguém aplaude, né, no momento que a gente está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, até mesmo pregando a palavra, embora nós entendamos que as palmas sempre são para Jesus, mas nós também entendemos que é uma forma carinhosa, né,
de receber alguém, né? E isso para nós pregadores é um incentivo, né? É um incentivo. Eu já ouvi história de pregadores que tiveram em lugares como a África, por exemplo, onde enquanto a pessoa estava ministrando a palavra, estavam ali pessoas com a cara, sabe aquela cara de que quer devorar o pregador, quer matar o pregador, quer tirar a vida dele. Então eu fico imaginando, eu nunca tive essa experiência, né, de ir na África e num lugar assim, mas eu fico imaginando, para quem prega a palavra de Deus, para quem ensina, como que deve ser difícil você estar num lugar onde todas as pessoas ali estão com aquele aspecto, aquela aparência de que querem devorar você ou querem tirar a sua própria vida, né? Então, isso não deve ser nada fácil, né? Mas o contrário, né, é maravilhoso, né? Quando você está num lugar onde você é bem recebido, onde as pessoas querem você naquele lugar, querem ouvir você. Então, obrigado, né, por esse incentivo da parte de vocês. Eu sou o pastor Christian, o primogênito, né, o filho mais velho do pastor Dalci, da pastora Mena. Pastora Mena, vocês sabem muito bem quem é, né? Meu pai também, né? E é uma alegria poder estar aqui com vocês, né, no dia de hoje. Eu fico feliz porque as notícias que têm chego para mim é que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar, né? Eu particularmente, eu já devo ter feito o encontro face a face com Deus pelo menos umas 4 vezes, onde eu sentei aí para receber, como vocês, e as vezes que eu fui trabalhar, servir, eu imagino que já deve ter passado de 100 vezes, né? Então foram muitos encontros face a face com Deus. E esse encontro realmente, como a gente costuma dizer, ele é tremendo. Eu tenho certeza que vocês não serão mais os mesmos após esse final de semana. Amém, queridos? Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E foi me dado a tarefa, né, a missão, de conversar com vocês um pouco sobre generosidade, né? A irmã Gabi usou aqui a expressão dízimos e ofertas, mas eu quero falar com vocês nessa manhã, nessa tarde, né, sobre generosidade. A gente não vai falar só sobre dízimos e ofertas. Eu quero colocar o nome dessa ministração como exercendo a generosidade, ou poderia dar um subtítulo para ela, contribuindo financeiramente para a expansão do reino de Deus. Então Deus espera, amados, talvez vocês já devem ter sido ministrados aqui, eu acredito, se não foram ainda serão, que nós todos estamos aqui nessa terra com um propósito. E o nosso propósito aqui na terra é expandir o reino de Deus. Todo mundo aqui em algum momento da sua vida já deve ter aprendido a oração do Pai Nosso. Sim? E o que a gente fala na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso a gente se comunica com um Deus que é Pai, e nessa comunicação de um Deus que é Pai, a gente aprende a pedir para Ele que venha a nós o seu reino, assim na terra, como é lá no céu. Quando eu falo isso para Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu gostaria que o Senhor transformasse a terra da forma que é aí no céu. Eu gostaria que a terra ficasse parecida com o que é aí no céu. Então eu estou pedindo para que a atmosfera de glória que existe no céu invada a terra. O mundo hoje está muito distante de Deus e da atmosfera e de glória que existe lá no céu. Mas Deus espera que através dessa oração, a oração do Pai Nosso, a gente consiga atrair o céu à terra. E Deus quer, na verdade, saquear o inferno. Ele quer transportar as pessoas que estão nesse mundão pecaminoso, esse reino de trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. E para isso Deus está contando conosco. Deus está contando com a gente. Deus quer usar os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas qualidades, os nossos talentos, para que a gente consiga saquear o inferno e trazer mais e mais vidas para o reino de Deus. Deus espera que no próximo encontro face a face com Deus, as pessoas que vão estar aí sentadas nessa cadeira, serão talvez convidados de vocês, amigos de vocês, familiares de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Então, essa é uma maneira de contribuir com o reino de Deus, contribuir com a expansão do reino de Deus, através do evangelismo, através da pregação do evangelho. Mas não é a única maneira.
Assim como aqui na terra, tudo precisa de money, precisa de grana, precisa de dinheiro, né? Para você colocar um equipamento de som como esse aqui, que está rodando esse som agora, custa dinheiro. Para comprar um microfone sem fio como esse, custa dinheiro, né? Para você alugar uma sala hoje, para poder fazer um culto religioso, custa dinheiro. Você pagar um zelador, custa dinheiro. Igrejas maiores que têm ar-condicionado, para manter um ar-condicionado funcionando, custa dinheiro. Para colocar um ventilador que seja, custa dinheiro, tem energia elétrica. Né? Perante a Bíblia, os trabalhadores são dignos de duplicados honorários. As pessoas que ensinam a palavra de Deus, elas deveriam receber bem. Hoje existem muitos pastores, pregadores, missionários que fazem a obra de Deus voluntariamente, sem receber nada por isso. Né? Louvado seja Deus por essas vidas. Mas, biblicamente, eles deveriam receber, e deveriam receber bem. Né? Por quê? Porque estão numa missão nobre, que é ensinar a palavra de Deus. A verdade é que existem despesas, existem gastos. Né? E Deus precisa também contar com a nossa generosidade. Deus também precisa contar com o nosso bolso. Né? Não há como... a Bíblia diz, né, não há como você servir a Deus e a mamon. Não há como servir a Deus e o dinheiro. Ou você ama um e despreza o outro. A palavra de Deus diz que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, onde está o nosso coração? O meu coração, Deus não aceita ídolos. Deus não quer ser dividido com ninguém. É o primeiro mandamento da Bíblia, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Deus não quer ser dividido e disputado com ninguém. Ele quer ser único e soberano sobre todas as coisas. Então, nada nesse mundo pode ser mais importante do que Deus. Né? Eu não posso ter nenhum ídolo de barro, de gesso, nenhum ídolo de carne, porque muitas vezes os nossos ídolos são de carne e osso, e eu não posso ter nada que ocupe o lugar de número 1. Nem um filho, nem um cônjuge, nada pode ser mais especial, mais importante na minha vida do que Deus. E muito menos o dinheiro. O dinheiro, ele é um grande adversário de Deus. Talvez o maior deles. Porque a Bíblia diz que a raiz de todos os males, vou repetir, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que é o dinheiro necessariamente, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, que a Bíblia chama de avareza, e isso é considerado pecado de idolatria, conforme está lá em Colossenses, capítulo de número 3, né? É algo grave. E Deus precisa nos libertar da avareza. Deus precisa nos libertar do apego ao material. Por quê? Porque tudo vai passar, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em 1 João, não ameis o mundo e nem o que nele há. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas é do maligno. Ora, o mundo vai passar. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. O que é a soberba da vida, né? É você querer viver uma utopia, querer você viver algo que você não é. Hoje, com os stories, né, com o Instagram, com o Facebook, com a mídia digital, hoje virou uma disputa, uma competição de quem mais se mostra na internet. Então você mostra o teu carro, você pode mostrar a sua casa, você pode mostrar os seus pertences, você mostra as suas viagens nacionais e internacionais, você mostra as suas conquistas. Você já viu alguém mostrar coisa ruim na internet? Você já viu alguém mostrar as suas perdas, as suas dores, as suas falências, as suas derrotas? Não. O ser humano não gosta de mostrar derrota, o ser humano não gosta de mostrar dor. A gente gosta de mostrar o que é bom, né? Então é a soberba da vida, né? É querer mostrar, e muitas vezes querer mostrar alguma coisa que a gente não tem e o que a gente não é. Viver a vida do outro. Né? O mundo hoje incentiva isso. Né? No entanto, Deus quer nos libertar dessas coisas. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que crescer alguma coisa que eu não nasci para ser, eu não tenho
que ser quem eu não sou e nem mostrar o que eu não tenho. Amém? A Bíblia diz que se eu tiver com o que comer e o que vestir, eu já deveria estar contente. Amém, queridos? Embora eu creia num Deus que é galardoador, que é abençoador daqueles que o buscam. Eu creio num Deus que quer te enriquecer. Ele quer te fazer a pessoa mais próspera dessa terra. Mas enquanto esse momento não chega, nós vamos precisar aprender a desapegar, que a letra da música que estava tocando agora há pouco falava um pouquinho sobre isso, a desapegar, nos desligar daquilo que é material e aprender a semear. Aprender a investir no reino de Deus. O reino de Deus trabalha com princípios e valores. E um dos princípios do reino de Deus é chamado a lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Agora, ninguém colhe nada nessa terra sem plantar. Se alguém aqui já trabalhou na lavoura com agricultura, ou tem na sua casa uma hortinha, né, que tem lá de repente uma cebolinha plantada, um pezinho de alfavaca, né, um pezinho, como é que é aquele temperinho verde? Como é que é? Salsinha. Alguém tem na sua casa um temperinho, uma salsinha, uma cebolinha? Como é que está lá? Alguém precisou plantar, né? Aí chega o dia da colheita. Quando cresceu, você vai lá, corta e vai fazer aquele feijão temperado, né? Aquela carninha, aquela comidinha deliciosa que só você ou a sua mãe sabe fazer. Mas precisou alguém plantar lá. Ou você comprou no mercado alguém que plantou e tinha para vender. A verdade é que não nasce nada se não tiver uma semente por trás disso. Não é ninguém... eu costumo dizer, não nasce laranja onde você plantou abacate. Não vai nascer banana onde você plantou melão. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Agora, se você não plantar nada no reino de Deus, se você não semear nada, se você não investir nada, não vai acontecer absolutamente nada. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, né, que a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 24 e 25. Né? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Provérbios 11, 24 e 25. Então, o generoso, quem é o generoso? O generoso é a pessoa que venceu a avareza. O generoso é a pessoa que se desprendeu do mundo, do apego às coisas materiais. É aquele que aprendeu a botar a mão no recurso financeiro e semear. Semear no reino, semear em vidas, semear em pessoas, semear na obra de Deus, né? Semear também nos necessitados, por que não? Então, só colhe no reino de Deus quem semeia. Então, para falar sobre generosidade, sobre semeadura, né? A Bíblia, ela tem muitos exemplos de pessoas que fizeram semeaduras na Bíblia. Uma delas eu poderia citar aqui para você, bem no comecinho da Bíblia, ali no capítulo 3 de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, a Bíblia já vai contar uma história. Gênesis capítulo 4, né? Para quem gosta de acompanhar, de anotar, a Bíblia vai contar a história de dois irmãos. Um chamava Caim e outro chamava Abel. Um deles, Caim, trouxe do fruto da terra, da lavoura, um fruto da terra e da sua colheita e apresentou, semeou para Deus. Enquanto que o seu irmão Abel pegou uma ovelha, um primogênito da sua criação e entregou para Deus. Bem no comecinho da Bíblia você já vê o exemplo de dois irmãos semeando, cultuando, porque na Bíblia você vai aprender que culto está ligado a sacrifício. Não há como você prestar um culto sem ter envolvido um sacrifício. Tanto é que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, São Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: irmãos, eu rogo a vocês, eu imploro, eu peço, que vocês ofereçam as vidas de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Então o culto envolve sacrifício. Eu preciso me sacrificar. Mas na antiga aliança, animais eram sacrificados.
Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles fizeram, sacrificaram um animal, pegaram a roupa daquele animal para se cobrir. Deus não aceitou, folhas de figueira, né? Acho que são folhas de figueira para se cobrir. Mas Deus não aceitou aquele sacrifício, e Deus então ele mesmo sacrificou o animal e cobriu a vergonha de Adão e Eva com aquele sacrifício. Então o culto fala de sacrifício. A adoração, né? A Bíblia diz em João 4 que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. E não existe a mínima possibilidade de você se tornar um adorador sem ter uma vida sacrificial, sem oferecer sacrifício. O primeiro lugar na Bíblia que aparece a palavra adoração está em Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu para um homem chamado Abraão, pai da fé, pegar o seu único filho a quem ele amava, chamado Isaac, e subir até um monte para sacrificar o filho. E isso a Bíblia chama de adoração. Abraão vai com seu servo, com seu filho, até o monte, e no meio do caminho ele para e ele avisa o seu servo: você fica aqui agora, porque eu e meu filho vamos subir para adorar. E havendo adorado, retornaremos para vós. Então, adoração fala de sacrifício. Se você quer ser um adorador, se você quer ser agradar no coração de Deus, você vai precisar aprender sobre liberalidade, sobre generosidade, sobre investimento no reino de Deus. E aí, como eu falava sobre Abel e Caim, Deus preferiu a oferta de Abel, porque era uma primícia, era um primogênito das suas ovelhas. E Deus atentou para a oferta de Abel. Isso nos ensina que Deus está atento às nossas movimentações financeiras. Deus está atento à forma que eu lido com o dinheiro. E para provar isso para vocês, com o texto do Novo Testamento, a Bíblia conta da história de uma viúva pobre, que foi até o templo e ela tinha apenas algumas moedinhas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, o próprio Jesus, não era uma pessoa qualquer, era o próprio Jesus, ele vai do lado do gasofilaço, do lado do ofertório, e ele fica observando o comportamento financeiro das pessoas, como estava o coração das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus ficou somente observando cada pessoa que vinha ali cultuar a Deus com as suas ofertas. E chamou a atenção essa viúva, que apesar de ter poucas moedas, perante a palavra, Jesus Cristo disse que ela havia ofertado tudo o que ela tinha. Aí a gente vê que o que toca o coração de Deus não necessariamente é a quantidade, o volume de quanto você investe, mas o quanto você é capaz de se desprender. E no caso daquela viúva, ela deu tudo o que tinha. Eram poucas moedas, mas era tudo o que ela tinha. Isso tocou o coração de Jesus, ao ponto de Jesus fazer menção dessa viúva. A verdade é que a Bíblia está cheia de histórias. Citei aqui para vocês Caim e Abel, citei o exemplo de Abraão, que levou seu filho para sacrificar, que depois não precisou sacrificar, ele estava apenas passando por uma prova, um teste, E contei para vocês a história da viúva. Nós poderíamos citar muitas outras histórias, Quando Salomão construiu o primeiro templo para Deus, ele reuniu milhares de ovelhas, carneiros, gados, e era uma oferta gigantesca, Então, Deus quer contar com a nossa generosidade. E para falar sobre generosidade, antes de dar continuidade a esse assunto, eu queria plantar no coração de vocês 2 princípios. Eu vou fazer um pequeno resuminho aqui sobre 4 maneiras de você contribuir no reino de Deus. Através dos dízimos, através de ofertas, através de primícias e através de esmolas. A Bíblia ensina sobre dízimos, ofertas, primícias e esmolas. Mas antes de eu falar sobre esses 4 elementos, essas 4 maneiras de você contribuir no reino de Deus, eu quero plantar no coração de vocês 2 princípios. Que se você gravar só esses 2 princípios, presta atenção, se você gravar só isso, você já vai ter ganhado o teu dia nessa questão financeira. Porque eu acredito particularmente que muitas pessoas ainda não conseguiram vencer esse demônio da avareza, esse capeta do amor ao dinheiro, porque ainda não tiveram entendimento desses 2 princípios. Quais são os 2 princípios? O primeiro princípio que eu quero ensinar para você é vencer esse gigante da avareza e se tornar uma pessoa generosa, apesar que eu acredito que muitos que estão aqui já são pessoas generosas, amém? O
primeiro princípio está no Salmo de número 24. Quando a palavra de Deus vai dizer: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo, ou todos aqueles que nele habitam. Né? O mundo e aqueles que nele habitam. Então, primeiro princípio, anota aí, grava bem. Tudo pertence a Deus pela criação. Você pode botar a mão no peito e dizer assim, ó, nada que eu tenho é meu. Tudo é de Deus. Amém? Primeiro princípio, eu preciso entender que tudo pertence a Deus. Porque tudo foi criado por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11, 28, acho que é isso. Então, amados, tudo foi criado por Deus e para Deus. Nós somos apenas mordomos que cuidamos daquilo que é de Deus. Nada é nosso. Então, primeiro princípio, tudo pertence a Deus pela criação. Você pode repetir comigo? Tudo pertence a Deus pela criação. Segundo princípio, tudo pertence a Deus pela redenção. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 6, versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados com algo precioso, chamado o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você e eu éramos pecadores, escravos de Satanás. Alguém aqui prestou atenção num teatro que teve agora há pouco? Você viu como que funciona? Como que é a real? Lá no mundão nós éramos escravos de Satanás. Até o dia que Jesus Cristo resolveu ter um encontro com a gente. Ir ao nosso encontro, usar alguém para pregar o Evangelho para a gente. E houve uma libertação. E as escamas dos olhos caíram. E nós fomos então agora transportados para o reino da luz de Jesus. E fomos comprados então com o sangue de Jesus. Então você, que embora tenha sido criado por Deus, por um momento na tua história, Satanás teve acesso à tua vida, teve acesso à minha vida, e por um momento Satanás se tornou o teu proprietário. Embora Deus continue sendo o Criador do universo, Ele permitiu em algum momento da sua história que Satanás tivesse domínio sobre a sua vida, exercesse influência sobre você. Mas então Jesus Cristo entrou na tua história, e o que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Jesus nos resgatou das mãos do inimigo. Ele, com um braço forte, né? Ele foi até o Hades, até o inferno, e ele nos arrancou de lá e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Quando Jesus nos comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário, Ele tornou agora eu e você agora pertencentes a Deus novamente, agora pela redenção. O que é a redenção? É o ato de alguém te redimir. Redimir da culpa, redimir do peso do pecado, redimir da condenação do pecado. Jesus Cristo, né? Ele pagou o escrito da dívida que era contra nós. Ele cravou esse escrito da dívida lá na cruz. Havia uma sentença contra você e eu, mas Jesus pagou o preço, né? Por isso que lá na cruz, quando Jesus Cristo expirou, Ele falou tetelestai, está consumado. Significa está pago. Eu paguei o preço. Paguei o preço pela Nilda, né? Paguei o preço, qual que é o nome daquela moça lá? A Ana, paguei o preço teu, Ana. Né? Qual que é o teu nome aqui? Carlos, eu paguei o teu preço, Carlos. Lá na cruz Ele pagou o preço de cada um de vocês aqui. Tetelestai, está consumado, está pago. Eu paguei a dívida. Satanás não tem mais o poder sobre a tua vida. Havia uma dívida, havia um preço por causa do pecado, mas Ele pagou. Jesus pagou. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Pode aplaudir mais forte. Então, amado, eu agora sou dele. Eu sou dele pela criação. E eu sou dele pela redenção. Significa que nada pertence a mim. Tudo é dele.
Lembra que eu falei? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a partir de hoje, você nunca mais vai falar o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, a minha boneca, as minhas joias, os meus colares, os meus perfumes, a minha bicicleta. Não, nada é nosso. Tudo é dele. Você está entendendo? Tudo é dele. Ah, eu vou entregar o meu dízimo. Não é teu. Eu vou entregar a minha oferta. Não é tua. Tudo é dele. O dinheiro que tem na minha carteira é dele. E a própria carteira também é dele. Porque tudo pertence a ele. Pela criação e pela redenção. Quantos conseguirem pegar? Glória a Deus. Então a partir de hoje nunca diga mais o meu. Porque nada é nosso. Tudo é dele. A gente nessa terra está aqui como administradores. Mordomos de tudo que é dele. Então agora que eu ensinei para vocês esses dois princípios, você nunca mais vai esquecer. Porque quando a gente não entende isso, pastor Alice, parece que é um peso. Toda vez que alguém na igreja fala de oferta, de dinheiro, de dízimo, parece que quando eu boto a mão na carteira, aí tem a concorrência lá, a onça pintada, tem a tartaruga, tem aquela garça, como é que é aquela arara, né? Que é a notinha de 10, né? Tem até a garopa, né? Que é a nota de 100, né? E tem até o coiote agora, que é aquela de 200, né? Aí você olha, a tartaruga. Aí vai a notinha de 2, né? E se tiver uma moedinha, também vai a moedinha, né? Aí é aquela concorrência. Por quê? Porque é o meu dinheiro, é a minha nota de 100. É a minha garopa, é a minha onça pintada aí. Não, a minha onça não. Vai a tartaruguinha aqui. Porque a gente acha que é alguma coisa nossa. E aí muitos de nós têm uma vida, né, miserável. Por quê? Semeia pouco, colhe pouco. Investe pouco, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Mas em nome de Jesus, vocês serão as pessoas mais prósperas desse planeta, porque serão completamente as pessoas mais generosas do Vale do Rio Tijucas. Posso ouvir um amém? Amém. Então, amados, uma curiosidade, né? Em Atos capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus fala de um homem chamado Cornélio, né? E a Bíblia diz que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10, 4. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Às vezes a gente escuta as pessoas dizer assim: uma vida de oração é espiritual. Quem ora é espiritual. Quem jejua é espiritual. Mas o que a gente está aprendendo nesse texto? As tuas orações e as tuas esmolas. Ou seja, dinheiro é tão espiritual como uma vida de oração. Ter uma vida de oração, de jejum, de louvor, de meditação na palavra, é tão espiritual quanto a maneira como você administra o seu dinheiro. Então não pense que só essas disciplinas espirituais é que é espiritual. A maneira que você administra o seu dinheiro também é totalmente espiritual. Amém? Então vamos lá. De acordo com a Bíblia Sagrada, existem pelo menos 4 formas de contribuir financeiramente para a expansão do reino de Deus. 4 maneiras. A primeira delas, o dízimo. Né? Malaquias capítulo 3, versículo 8 até o 12. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Né? Malaquias 3, do versículo 8 ao 12, a Bíblia vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro ensinamento para você se tornar uma pessoa generosa. Primeiro
gigante que você precisa vencer é se tornar um dizimista. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte da nossa receita. É a 10ª parte, para quem, por exemplo, trabalha com vendas, né? É a 10ª parte da tua comissão. É a 10ª parte daquilo que entra de lucro, de dividendos, né? Do teu honorite lá, do teu salário, né? É a 10ª parte do que você ganha no mês. O dízimo, nos dias de hoje, há no meio cristão, no meio evangélico, né, muitas correntes teológicas, e o que mais você ouve é as pessoas dizerem, né, que o dízimo é assunto do Antigo Testamento, dízimo é assunto da lei, enquanto que agora nós já estamos na Nova Aliança, estamos no Novo Testamento, então esse assunto já está ultrapassado. Então você vai ouvir isso. Se você entrar na internet e começar a ouvir pessoas desconhecidas, pastores de tudo que é tipo, você vai ouvir alguém em algum momento falando e ensinando isso. Existem pastores, pregadores que pegam pesado contra quem é ensinado no dízimo no dia de hoje. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai descobrir que o dízimo, ele já começou no início de tudo. Quando Deus criou Adão e Eva, primeiro casal da terra, Deus colocou esse casal lá no jardim e Deus disse para eles o seguinte: olha, de todas as árvores do jardim do Éden vocês podem comer. Todas as árvores, todas. Menos uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Então, faz o seguinte: está todo o jardim para vocês comerem. Pode comer tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava ensinando? Separa o meu dízimo. Separa uma parte que é minha. Deus tem a característica de separar algo que é para Ele. E aquilo que é dele ninguém toca. Então quando Deus disse, ó, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já estava ensinando um princípio. Sempre eu vou requerer uma parte que vai ser minha. E essa aí vocês não podem tocar. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal representava o dízimo. Mas onde que na Bíblia a primeira vez aparece a palavra dízimo? A Bíblia vai contar lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículo 20, quando Abraão chegava de uma guerra, ele se encontrou com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E Abraão, feliz porque havia vencido a guerra, ele se encontra com esse sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, e que vem celebrar uma ceia, a primeira ceia bíblica, né, com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, sem ninguém pedir, ninguém pediu nada, Abraão pegou a 10ª parte dos despojos de guerra, do que ele havia vencido aquela guerra, e ele pegou a 10ª parte, chamado dízimo, e ele entregou para aquele sumo sacerdote Melquisedeque, que algumas pessoas até acreditam que ele pudesse ser o próprio Jesus Cristo encarnado no Antigo Testamento. Isso em teologia a gente chama de teofania. Teofania são aparições de Jesus no Antigo Testamento. Como aquele quarto homem na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós cremos que era Jesus que estava lá dentro da fornalha. Isso se chama teofania, aparições de Jesus no Antigo Testamento. E ali há muitos que digam que Melquisedeque era o próprio Jesus, porque ele era príncipe da paz, rei de Salém, não tinha genealogia de dias, né? e celebrou a ceia com Abraão. E Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Depois a gente vê também Jacó, neto de Abraão, imitando o avô, numa viagem, ele faz uma promessa, né, numa noite que ele dormiu num travesseiro de pedra, ele faz uma promessa: Senhor, eu estou indo para uma viagem e eu quero fazer um pacto contigo. Se o Senhor me abençoar nessa viagem, eu prometo que eu vou entregar para ti o dízimo de tudo que eu conquistar. Não havia lei, não existia nenhum tipo de mandamento, não existia nenhum tipo de ensinamento sobre o dízimo. Jacó simplesmente copiou o gesto do seu avô Abraão. Então, amados, aprenda uma coisa: dízimo não é da lei. O dízimo vem antes da lei. Muito antes de Deus estabelecer a lei, de dar os mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai, já existia o dízimo. O dízimo está falando de generosidade, desapegar. A 10ª parte do teu salário eu vou separar para Deus. E a Bíblia diz que Deus vai repreender o devorador, e se você pedir e acreditar, Ele pode derramar uma bênção sobremaneira sobre a sua vida. Ok? Então, dízimo. Segundo, ofertas. 2 Coríntios 9, do 1 ao 7,
2 Coríntios 9, a palavra de Deus vai dizer, né? Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã nesta parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós vos envergonharemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Olha só, anote aí, firme fundamento de glória. Portanto, julguei necessário exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, o segundo princípio dentro desse tema da generosidade é a arte de semear. A palavra de Deus diz que quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia com abundância se fará. E a Bíblia ensina, né? Cada um contribui segundo propõe no seu coração. Não é por força e nem por violência, ensina a palavra de Deus. Deus ama o que dá com alegria. Se você entregar uma oferta para Deus, pode ser um carro, pode ser um bem alto, de alto valor. Se aquilo não for com alegria, Deus não recebe. Deus só recebe aquilo que é dado com alegria. Quando Deus olha no nosso coração, lembra da viúva pobre? Eram apenas algumas moedinhas. Mas por que aquelas moedinhas tocaram no coração de Jesus? Porque ela deu de coração. E era tudo que ela tinha. Então Deus está atento ao nosso coração. Não estamos falando de quantidade, mas estamos falando da intenção do coração. Quanto mais eu sou agradecido a Deus, quanto mais eu compreendo o que Jesus fez por mim na cruz, não há por que eu não me tornar uma pessoa generosa. Eu diria que muitos têm dificuldade com a arte da generosidade, porque ainda não entenderam a dimensão, o tamanho da obra da cruz, o alto preço que foi pago. Quando cai a minha ficha, que eu era um miserável pecador, estava perdido, condenado ao inferno, e alguém tomou o meu lugar na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pagou um alto preço para que eu pudesse ter vida, e vida com abundância, para que eu tivesse a vida plenamente, a vida eterna. Quando cai a minha ficha, por que não ser generoso? Por que não contribuir? Por que não semear? Ah, pastor Cristian, mas o que vão fazer com o meu dinheiro? E se o tesoureiro da igreja usar o dinheiro de forma errada? E se o pastor pegar aquele dinheiro e usar aquele dinheiro para coisas pessoais, para festas e prazeres pessoais? E aí, dá pena do meu dinheiro. Como que eu vou botar o meu dinheiro sabendo que pode ser usado de uma maneira errônea ou errada? Eu aprendi há muito tempo atrás com um pastor chamado Valfrido, bem no comecinho da minha conversão. O pastor Valfrido, ele era presidente do acampamento batista catarinense, hoje já está aposentado. Estive visitando ele faz alguns meses atrás, tem até uma foto lá no meu Instagram que eu bati com ele. O pastor Valfrido me ensinou, no meu primeiro ano de conversão, no retiro de jovens, no acampamento batista catarinense, em março de 1997. Março de 1997. Ele me ensinou, naquele mês, carnaval de 1997. Cristian, aprenda uma coisa. Todas as vezes que você vai ao altar entregar o teu dízimo, a tua oferta, você não está entregando para homens, você está entregando para Deus. E a partir do momento que você entregou para Deus, a partir dali o teu compromisso foi feito. Se o tesoureiro, se o pastor, se qualquer pessoa que tiver acesso àquele dinheiro fizer mau uso do dinheiro, certamente ele vai prestar conta com Deus. E se ele fizer um uso errado, ele pode até ir parar no fogo do inferno. Mas você que depositou no altar, entregou para Deus, e Deus que tudo vê, te recompensará.
Amém? Aprenda isso. Ninguém faz nada para homens. Nós fazemos para Deus. E Deus é poderoso para fazer com que a tua semeadura, né, multiplique. Quem semeia pouco, pouco se fará. Quem semeia com fartura também se fará. Agora não esqueça, Deus ama o que dá com alegria. Um outro princípio, a Bíblia diz, né, que a oferta deve ser de forma voluntária. 1 Crônicas 29, 14. E nós também podemos usar a ofertar na vida de pessoas. Né? A Bíblia diz em Lucas 16, 9, né, granjeai amigos com as riquezas terrenas. Né? Então, o que é granjear amigos? É conquistar vidas, alcançar vidas, semear em vidas. Né? Imagina você pagando um x-salada no final do culto, né? Levando o teu amigo que você quer ganhar para Jesus, para levar ele numa pizzaria para comer uma pizza. Você vai dizer, hoje a pizza é por minha conta. Hoje o cachorro quente é por minha conta. Por quê? Porque você quer passar um tempo com aquela pessoa que você está investindo na vida dela e você quer ganhar ela para Jesus. E isso também é semear. Não é só semear na igreja. Semear na vida de pessoas, investir em pessoas, granjear amigos com as riquezas terrenas. Amém? Então, isso está falando de oferta. Ofertar em gente, ofertar em pessoas, ofertar no reino. Terceiro, falta só mais dois. Primícias. A palavra de Deus ensina sobre primícias. Pastor Cristian, o que são as primícias, né? Lembra que eu falei que Abel, ele ofereceu uma primícia para Deus, né? Uma oferta que era primicial. O que é uma primícia? Primícia eram os primeiros frutos de uma colheita. Então, na antiga aliança, Deus havia estabelecido isso como um princípio. Sempre que havia uma colheita e o povo vivia da lavoura, vivia do cuidado de animais, então quando havia uma colheita, era designado na lei que os primeiros frutos da colheita deveriam ser entregues para o sacerdote. O sacerdote que representava Deus naquela ocasião. Para que houvesse a bênção de Deus sobre a casa daqueles que assim o faziam. Né? Em Ezequiel capítulo 44, versículo 30, a Bíblia diz: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e todas as vossas oblações serão dadas aos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então a primícia, a primeira parte da lavoura, era entregue ao sacerdote para que Deus derramasse uma bênção, né, sobre aquela família. A Bíblia diz ainda em Provérbios 3, versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que representaria nos dias de hoje as primícias? Pastor, torna a dizer, em algum momento alguém vai dizer para você que esse é o ensinamento do Antigo Testamento. Amados, eu aprendi uma coisa: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar o homem de Deus. Não é porque agora eu estou vivendo uma nova aliança que eu vou rasgar a antiga aliança como se nada tivesse valor. Não funciona assim. A nova aliança foi construída em cima de uma antiga aliança. E princípios são imutáveis. Agora, claro, se você não acreditar, a Bíblia diz que tudo que a gente não faz por fé, é pecado. Então, se você não acreditar, você não vai fazer algo que você não acredita. Agora, a partir do momento que você entende que quanto mais generoso você for, mais abençoado, mais você vai prosperar, conforme a gente leu aqui o texto de Provérbios 11, 24 e 25, mais você vai prosperar, que a alma generosa prosperará. Então, a primícia nos dias de hoje, amados, seria equivalente a um dia do teu trabalho, que é o primeiro fruto da colheita. Então, vamos supor aqui que alguém que trabalha de assalariado, né? Você tem um salário mensal. Então, a primícia representaria o teu primeiro dia de trabalho. Então, você vai pegar o teu salário, você vai dividir por 30, ou vai multiplicar por 3%, ou 3,3%, seria a tua primícia. Então, se eu recebo um salário de 1.000, quanto é que é 3% de 1.000? É 30? 33? 33 reais? Acho que é isso, né? Então, isso é a primícia. Né? É 3,3%. É 1/30 do teu salário.
E isso você entrega para o sacerdote, né? Ou se tem, se você tiver fé, né, para iniciar em mais pessoas, né? Eu teve um momento da minha vida que eu chegava para iniciar em 3 pastores todo mês, né? Iniciava em 3. Então, vai até onde a tua fé alcança, né? Então, normalmente, o pastor do teu ministério, a pessoa que exerce influência sobre a tua vida, a pessoa que te alimenta, a pessoa que te cobre espiritualmente, né? A pessoa que zela pela tua alma, normalmente é a pessoa indicada para você oferecer a primícia, né? Então, esse está aí mais um ensinamento bíblico, né? A primícia. E a Bíblia diz em Romanos, né, que se as primícias forem santas, toda a massa será santa. O que significa? Quando você consagra a primeira parte do teu salário, quando você entrega para um sacerdote e santifica a primeira parte da tua renda, a Bíblia diz que toda a massa será santa. Ou seja, Deus vai santificar todo o restante do teu salário. Em Ageu, a Bíblia diz, né, que muitos recebiam o salário como que num bolso furado. Alguém que já teve essa sensação que você recebe o salário, parece que o teu bolso está furado, aquele dinheiro nunca dá para nada. Você recebeu o salário, quando você vê, onde é que estava o meu salário? Já foi. Né? Tem pessoas que ela está debaixo de uma maldição. O salário dela não dá para nada. Por quê? Porque não é um salário, não é um dinheiro que foi consagrado. Ela não priorizou Deus em primeiro. Agora, quando você coloca Deus em primeiro, você consagra as primícias, você santifica a primeira parte, Deus santifica o restante. Eu conheço testemunhos, né? E eu nem vou muito longe, vou falar da minha mãe aqui, que durante quanto tempo na nossa história, né, fazendo um milagre com pouco, né? Nossa casa nunca houve desperdício, né? Sobrava um pãozinho do dia pro dia seguinte, a minha mãe fazia uma chimia de ovo, pegava aquele pãozinho com a chimia, fritava e vamos comer o pãozinho, não era jogado fora. Sobrava arroz de um dia para o outro, fazia um bolinho de arroz com espinafre, comia bolinho de arroz com espinafre. Nada jogado fora, e a comida rendia, né? Que nem o milagre da multiplicação, né? 4 filhos homem, não se ganhava muito, trabalhando meu pai de sapateiro, minha mãe do lar, ajudando meu pai, nunca faltou nada, sempre teve fartura, né? Então Deus, ele faz multiplicar quando a pessoa, e tem uma pessoa, né, para honrar para a glória de Jesus, que desde quando se converteu, nunca teve dificuldade nessa área, foi minha mãe, que está aqui presente, né? Pastora Mena, sempre foi fiel. E por isso Deus sempre abençoou. Hoje tem a sua casa própria, paga, tem o seu carro próprio, né? Um ótimo carro, né? Tem as suas casinhas de aluguel. É uma pastora abençoada com 4 filhos servindo a Deus. Vai completar 50 anos de casado agora em dezembro, né? Se Deus assim permitir, vai em nome de Jesus. Né? Quantas bênçãos! Quantas bênçãos! Vai fazer uma festa para nós. Aleluia! Então, amados, pessoa que é generosa, Deus, tem a bênção de Deus sobre a vida dela. Tem a bênção, Deus faz multiplicar um pouco. Um ovo multiplica na mão da pessoa que é generosa, né? E quem não sabe administrar o seu dinheiro, quem não prioriza o reino em primeiro, o dinheiro vira areia movediça, ele desaparece, desintegra, você nem sabe onde é que foi parar o dinheiro. E para encerrar, o último princípio, o princípio da esmola. Lembra que eu falei de Cornélio? Que as orações e as esmolas dele subiram como memorial diante de Deus? Atos 10, 4. Então esmola é um ensinamento bíblico, né? No Antigo Testamento, esmola está ligado a uma atitude de caridade, né? No hebraico é a palavra tzedakah, né? É fazer justiça com o teu dinheiro, ajudar o pobre, investir no necessitado, né? No Antigo Testamento, nós aprendemos lá em Deuteronômio 15, 11 e Sofonias 3, versículo 12, né? Vem com uma outra palavra, mas que está ligado à questão das esmolas. No Novo Testamento, em Lucas 11, 41, Jesus Cristo ordenou que se dessem esmolas. Em Mateus 6, do 2 ao 4,
Jesus ensina como que se deve entregar as esmolas, né? Em Atos 20 e 35 e Gálatas 2, versículo 10, a Bíblia também fala sobre as esmolas. Então, esmola, amados, é ajudar o necessitado. Quem aqui nunca parou no semáforo diante de um pobre necessitado pedindo esmola? Quem nunca, né? Cidade grande, em cada esquina, em cada semáforo tem alguém pedindo esmola. A Bíblia diz, dá a quem te pede. Aí nessa madrugada eu gravei uma live explicando que é um assunto um pouco delicado. Embora Jesus Cristo disse que a gente deve dar a quem pede. Essa foi a instrução de Jesus. Quem te pedir esmola, dá. Mas hoje a gente sabe, né? Tem pessoas mal intencionadas que pedem dinheiro para droga, até pedem comida para trocar por droga. Então a gente vive um tempo difícil. Se você puder orar, e o Espírito Santo te mostrar quando você está participando de uma pegadinha, se você tiver uma revelação do Espírito Santo, você pode, quem sabe, levar aquela pessoa para comprar comida e dar comida na mão dela e fazer ela comer na tua frente, de preferência. Mas realmente é uma situação difícil nos dias de hoje, esse princípio. No entanto, a instrução de Jesus é dar esmola. Para quem te pede, para quem teve a humildade de pedir, se eu posso dar, eu deveria dar. Né? Eu normalmente, eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade quando tem uma pessoa no semáforo pedindo esmola para mim. Se eu tenho alguma coisa, geralmente eu dou, nem que seja umas moedinhas. Tem pessoas que vendem, né, aqueles docinhos, né, vendem bala e coisa. Eu geralmente compro a balinha para ajudar, compro lá o biscoitinho, aquele amendoinzinho. Geralmente eu compro. É sempre bom, se você puder ter alguma coisa na sua carteira, né, umas moedas, uma nota de 2, nota de 5, até mesmo de 10, se você for uma pessoa cheia de fé, para poder ajudar, né? Pessoa que pede. Se você tiver uma direção de Deus, uma revelação que há uma má intenção por trás, aí obedece a voz do Espírito. Salvo o contrário, a esmola é um ensinamento bíblico, né? Há uma passagem na Bíblia que havia um homem no templo de Formosa, um paralítico, pedindo esmola. E aí então Pedro e João estavam subindo ao templo de Formosa para orar, encontraram aquele paralítico pedindo esmola. E aí Pedro e João disseram para eles, é o seguinte, olha para nós, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro e João naquela ocasião não tinham prata e ouro para poder semear naquele paralítico. Mas eles tinham algo muito mais importante, que eles carregavam a unção do Espírito Santo. Então eles se aproximaram do paralítico e disseram, levanta e anda. Aquele paralítico recebeu algo da parte de Deus muito mais importante do que dinheiro. Ele ganhou a cura física, e com a cura física veio junto a cura emocional, a restauração total da identidade dele. E com certeza aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa, né? E dinheiro com certeza foi o de menos, né? Então o que Deus tem para nós é muito mais importante do que dinheiro. Agora, o que aquele homem estava aguardando? Aquele paralítico estava aguardando alguém que praticasse o tzedakah. A esmola estava falando de alguém que fizesse justiça. Aquele homem estava aguardando alguém que pudesse fazer justiça. Tzedakah na vida daquele homem. Embora Pedro e João naquela ocasião não tinham recurso financeiro, mas fizeram justiça entregando o que eles tinham de melhor, que foi a cura total daquele homem através da oração. Mas, caso eles tivessem o recurso financeiro, eles poderiam também, além das orações, abençoar aquela vida também com o recurso financeiro. Porque esmola é um princípio e um ensinamento bíblico. Amém? Então, amados, aqueles que desejarem lograr êxito no resultado financeiro, deve aprender a plantar semente, pois muitos desejam uma poderosa colheita, mas não são obedientes aos princípios. A lei do plantar e do colher é do direito de quem pratica a palavra. Nunca se esqueça, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará,
E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você. Amém? Quero orar para que... Coloque a mão no teu peito. Não sei se o Vitor vai colocar uma música. Eu queria que você colocasse a mão no seu peito. Que você fizesse uma oração nessa tarde. Pedindo, Senhor, se porventura você já se considera alguém generoso, peça para Deus, Senhor, aumenta ainda mais. Faz de mim ainda mais generoso. Eu quero crescer em generosidade. E se você se considera alguém, tanto quanto com dificuldade nessa área, peça ao Espírito de Deus, nesse dia, que construa no teu caráter esse DNA da generosidade, esse DNA da liberalidade. Eu não conheço, queridos, nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus, que tenha rompido em todos os níveis, emocional, espiritual, financeiro, familiar, que não tenha rompido primeiramente na área da liberalidade e da generosidade. Você quer romper no mundo espiritual. Se nós queremos romper, nós precisamos ir além e nos tornar um pouco mais generosos. Amém? Peça isso para Deus. Deus está nesse lugar. Sabia que Deus está aqui? Está falando conosco? Peça para Ele. Senhor, aumenta o meu nível de generosidade. Eu quero ser como Abel, que deu o melhor, que deu o seu melhor. Eu quero ser como Abraão, que não mediu esforços para sacrificar o seu único filho, Isaac. Eu quero ser como aquela viúva pobre, que entregou as suas únicas moedinhas. Eu quero ser como Jesus, que foi capaz de dar a sua própria vida por amor a toda uma humanidade perdida. Eu quero ser como Deus Pai, que foi capaz de sacrificar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou aqui, coração aberto, eu vou me lançar no monte. Hoje eu vou subir com meu Isaac, eu vou te entregar. Aquele que semeia pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza, convicção, que o Senhor já me respondeu. Aquele que semeia pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza, convicção, que o Senhor já me respondeu. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nessa tarde, gera em nós, Pai, um coração generoso. Gera em nós, Pai, pessoas que sejam capazes de desapegar a tudo aquilo que é material e terreno, que possam fazer morrer a nossa natureza terrena e
faz em nós esses homens, essas mulheres generosos, que sejam capazes de investir cada vez mais no teu reino, para que o teu reino possa expandir na terra. Em nome de Jesus, cria em nós esse coração, Pai. Porque como falamos aqui, onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Que o nosso tesouro não esteja nas coisas terrenas, no dinheiro, na prata, mas que o nosso coração esteja totalmente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos esse coração generoso. Nós vamos estar nesse momento entregando uma oferta a Deus. Quem sabe, se você está preparado, trouxe algo, tem algo para contribuir e desejar nesse momento, ofertar algo nesse momento, em gratidão a tudo que Deus já fez até aqui na sua vida, você poderá ir até o teu quarto, até onde está a tua carteira, sem nenhum constrangimento, de forma voluntária. E nós vamos ter um momento agora que a gente vai estar botando em prática esse princípio que a gente acabou aprendendo. Inclusive, as pessoas que estão aqui trabalhando, que vieram para servir, nós, né, também vamos estar tendo a oportunidade nesse momento, estar plantando uma semente de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez até aqui nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. Amém? Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, pulando, na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 na presença de Deus, todo mundo pulando, pulando, pulando. Campos ligaram, plano para o mundo. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Aquele que me tira do início tentando te acusar, mas eu resisto na minha fé. Jesus é teu perdão, da graça que detona toda acusação. Pois não existe culpa pra quem aperta o botão. É residência, sangue da remissão. Filhinhos, não pegueis, não tem um pé no chão. Mas se pecar com fim, Cristo advogado é bom. Uma vida nova, um passado apagado. Pensando nisso até entenda a raiva do diabo. Pense, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus. Ouça, o som dos céus que se eleva por tua vida pelo teu perdão. Cante! Pra celebrar Jesus Cristo, colocar os seus pés no chão! Hey, 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 hey! Todo mundo pulando, 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 pulando! Presença de Deus! Todo mundo pulando, 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 pulando! Presença de Deus! Todo mundo pulando, 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 pulando! Presença de Deus! Todo mundo pulando, pulando!
Sacola poeira, pisa na cabeça do diabo. Presença de Deus. Sacola poeira, pisa na cabeça do diabo. Presença de Deus. Sacola poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacola poeira, pisa na cabeça do diabo. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. 1, 2, 3, todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Amém? Amém, queridos. Feche seus olhos, tendo a sua palma da mão para cima, amém? Tendo a sua palma da mão assim para quem vai receber de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder contribuir com a expansão do Teu reino, Senhor. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor abra a janela dos céus e derrama das Tuas bênçãos, da Tua provisão, em todos os níveis, seja ele espiritual, emocional, financeiro, material, conforme a necessidade de cada um aqui, que o Senhor superabunde com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade. Tu que és o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Sobre cada um aqui, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ti seja honra e glória para todos sempre. Amém. Você pode dar um glória a Deus e dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Deus abençoe vocês. Se preparem que o melhor de Deus está por vir, hein? Aleluia. É o próximo.